Olá, meu nome é Adriele Gonçalves Dias Primo, sou aluna do curso de Medicina Veterinária, fui bolsista pela UNB e o título do meu trabalho é Efeito da bomba de infusão sobre o sangue canino. Serão apresentados apenas os resultados com relação às análises bioquímicas, uma vez que este trabalho foi desenvolvido em conjunto com a aluna Maria Eliane Rodrigues do Nascimento, ambas orientadas pelo professor Dr. Jair Duarte da Costa Júnior. Bom, primeiro precisamos saber que a terapia transfusional se tornou um componente-chave para a recuperação de pacientes críticos com déficit de oxigenação, hemorragia maciça e anemia aguda. No entanto, em se tratando de pacientes com reduzido peso ou tamanho, que é muito comum dentro da medicina veterinária, se tornou um desafio a administração de volume adequado de sangue nestes pacientes, principalmente devido aos problemas relacionados aos dispositivos de infusão gravitacional, tais como obliteração de fluxo, erros no gotejamento e fluxo livre de ar. Diante dessa problemática, se faz necessária a administração destes componentes através de dispositivos de infusão. Diante do exposto, diversas pesquisas em medicina humana já foram realizadas para avaliar os efeitos de bombas de infusão sobre a integridade de eritrócitos com diferentes resultados. Porém, escassas pesquisas foram desenvolvidas com sangue canino, o que levanta a hipótese se há semelhanças com os resultados obtidos com o sangue humano. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar in vitro as alterações bioquímicas, morfométricas e morfológicas dos eritrócitos caninos conservados em bolsas de sangue após simulada infusão por meio de diferentes dispositivos de infusão, sendo aqui apresentados apenas as alterações bioquímicas. Materiais e métodos. Foram utilizados neste estudo 5 cães, sem distinção de raça ou sexo, entre 1 e 8 anos, ambos do cadastro do Banco de Sangue Canino do Hospital Veterinário da UNB. Foi coletado de cada animal uma bolsa de sangue CPDA1 com volume de 450 ml. Cada bolsa foi fracionada com 10 bolsas de transferência e foram distribuídas em 2 grupos, T1 e T8. T1 é referente às bolsas que passaram pela simulação de infusão no primeiro dia de coleta e o T8 referente às bolsas armazenadas por 8 dias e só então foram feitas essas simulações. Entre os dispositivos de infusão utilizados para a simulação neste estudo, foram usados o de gravidade, que seria o nosso controle, a bomba de seringa, a bomba universal, a bomba de rolete e a bomba peristáltica. Imediatamente antes e após a passagem pelos dispositivos de infusão, foi recolhida uma amostra de 5 ml para as análises laboratoriais de ambos os grupos, T1 e T8. Tais amostras foram submetidas a testes bioquímicos para a determinação de percentual de hematócrito, hemoglobina total e livre e cálculo do percentual de hemólise segundo o Artrop, em que o percentual de hemólise consiste em 100 menos o valor do hematócrito vezes hemoglobina livre dividido pelo valor de hemoglobina total. É importante destacar que a análise estatística será realizada posteriormente e serão apresentados aqui somente valores descritivos do estudo. Resultados. Para a análise bioquímica, não foram notadas grandes alterações no tempo 1, exceto na variável hematócrito, onde houve um discreto aumento do percentual mensurado depois da passagem pelo dispositivo de gravidade, que é o nosso controle. Em relação aos resultados encontrados para o tempo 8, de maneira semelhante ao observado no tempo 1, não foram notadas variações de grande escala para os dados bioquímicos, em comparação aos instantes antes e depois das simulações nos diferentes dispositivos, conforme serão mostrados nas tabelas seguintes. Bom, a tabela apresenta aqui todos os resultados referentes às análises bioquímicas do T1, no qual são apresentados os valores médios e de desvio padrão, em que pode-se notar, dentre as variáveis, entre antes e depois, que não há nenhuma variação significativa para tal. Bom, nessa segunda tabela, nós temos os resultados referentes às análises bioquímicas do T8, com resultados bem semelhantes ao que foi observado no tempo 1. Com tais resultados, pode-se sugerir que não há uma relação direta entre o uso de dispositivos de infusão e aumento de percentual de hemólise, conforme também relatado nos estudos que analisaram sangue humano em diferentes dispositivos de infusão. Há uma explicação para isso, que eles relacionam esse percentual de hemólise mais ao período de conservação dessas bolsas de sangue do que ao próprio dispositivo de infusão em si. Já em estudos feitos com sangue canino, em um deles não foi observada variação significativa em percentual de hemólise no decorrer dos primeiros 10 dias de conservação de bolsas de sangue sob refrigeração. Já em um outro estudo feito também com sangue canino autólogo transfundido por bombas de infusão, foi observado um alto índice de retirada de eritrócitos, porém sem aumento significativo nos níveis de hemoglobina livre. Tal fenômeno pode ser explicado pelo processo de hemólise extravascular aguda que ocorre em hemácias recém-transfundidas em tais pacientes. Para concluir, em resumo,
fim, podemos sugerir que não há uma relação direta entre o uso de dispositivos de infusão e aumento do percentual de hemólise provocados por ação mecânica de tais dispositivos. Esta variável ela é mais relacionada ao tempo de armazenamento do sangue coletado do que ao dano mecânico provocado sobre as hemácias. Os resultados aqui apresentados se tornam disponíveis para amparar novas pesquisas. Obrigada! Essas são as minhas referências.